Olá, bem-vindo a mais um Evangelho da Graça. E hoje nós vamos no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Vamos sair um pouco aí dessa questão cronológica. A gente tem procurado falar seguindo aí a cronologia, portanto, seguindo uma ordem, mas é necessário que a gente fale um pouquinho mais dessa figura tão importante chamada João Batista. Em Lucas 7, versículo 18, diz assim, Evangelho de Lucas 7, versículo 18: Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava por vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Pretendo ser o mais breve possível nessa mensagem, para dizer para você que em tempos de crise nós podemos chegar a duvidar de algumas coisas. Nós estamos diante daquele homem que, com toda a autoridade que tinha, porque o povo o via como profeta e Deus o constituiu como tal, foi aquele que disse, com toda certeza: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora João Batista estava numa situação muito difícil, muito complicada, estava sofrendo por causa da verdade, por causa da justiça, por ter dito a Herodes sobre o seu erro. Herodes estava tendo uma relação ilícita e João Batista disse para ele, não com a finalidade de o expor, nem com a finalidade de humilhar, mas porque aquilo era errado, era contra ele mesmo, era contra o próprio rei do povo de Deus. E Herodes disse: olha, isso não é lícito. E por causa disso, Herodes o encerrou na prisão. Todos sabem que depois João Batista acabará aí por capricho de uma dançarina que agradou a Herodes, vai acabar tendo a sua cabeça servida, a sua cabeça sendo cortada, né? Acaba sendo decapitado, e a sua cabeça acaba parando ali em um tabuleiro, em uma bandeja de prata. No entanto, queridos irmãos, nós vemos aqui João Batista em um momento muito difícil, sofrendo pelo certo, sofrendo situações, uma situação adversa. A cadeia, com certeza, naquele período era muito mais cruel do que nos dias de hoje. E no caso de João, sabemos que era algo que ele não merecia. E ele pede então para que os discípulos dele, dois deles, possam ir até Jesus e que fizessem essa pergunta. E é interessante que o que motiva João a fazer isso é que ele vinha ouvindo o que Jesus estava fazendo, os seus milagres. Diz o texto aí que todas essas coisas foram referidas a ele pelos seus discípulos, e ele mandou dois até Jesus para perguntar: olha, João Batista nos enviou para perguntar se é o Senhor mesmo, ou se a gente tem que esperar outro. E naquele momento Jesus deu um exemplo prático de que era de fato ele. Jesus, diz o texto, que naquela hora curou muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. E Jesus disse: olha, vai e falem para João, que vocês viram, que cegos veem, coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho.
João Batista, sendo filho do sacerdote Zacarias e tendo essa perspectiva de um dia se tornar também um sumo sacerdote, ele sabia bem as Escrituras. E o que Jesus diz aqui é sobre a profecia que havia em Isaías, sobre a qual nós já até gravamos um vídeo, quando Jesus é rejeitado na sua própria terra, em Nazaré. Aqui é o cumprimento de toda aquela profecia, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para proclamar libertação aos cativos, vista aos cegos, e para anunciar, para tornar um ano apregoável, um ano aceitável ao Senhor, para apregoar um ano aceitável ao Senhor. Tudo o que está contido nessa profecia se cumpriu de fato em Jesus. Não era uma mera expectativa, as pessoas experimentaram e experimentam até hoje. As dúvidas não são incompatíveis, elas não são excludentes. A dúvida e a fé não são excludentes. Preste atenção no que eu estou dizendo. Você é alguém que crê, mas você pode, em momentos difíceis, em momentos de lutas, sejam internas, sejam por contextos difíceis, você pode ter dúvidas. E não tem problema nenhum, você não ofende a Deus quando você tem dúvidas. Você pode colocar diante dele com sinceridade. E eu tenho certeza que ele sempre tem uma resposta, assim como Jesus tinha para dar a João Batista. Jesus fez tudo isso e disse para os discípulos, dizendo: olha, vai e anuncia-lhes e conta para João tudo isso que vocês viram, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Bem-aventurado, muito feliz é o homem que não achar em mim motivo para duvidar. De fato, eu encontro muitas pessoas, converso com muita gente, e eu tenho algumas pessoas que pertencem ao meu círculo de convivência, pessoas muito inteligentes, mas que não acreditam que Jesus é Deus. Não acreditam que Jesus é Deus. Mas também não tem o que dizer sobre a obra de Cristo, porque de fato não há retoques a se fazer nela. Foi alguém que viveu para o bem e para o bem simplesmente. Jesus diz que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A gente sabe que tem muita gente má, muita gente que distorce as coisas, distorce as palavras de Jesus, distorce os seus ensinamentos, as suas ações, a sua vida, com um objetivo de deturpá-lo ou com o objetivo de cumprir apenas os seus próprios interesses. Mas Jesus diz que bem-aventurado é aquele que para ele olha e nele não encontra nenhum motivo de escândalo, nenhum motivo de tropeço e nenhuma falha, porque de fato não há. Ele veio cumprir a missão dele, libertar cativos, abrir os olhos dos cegos, proclamar a libertação e nos salvar, apregoar um ano aceitável ao Senhor por meio do seu sacrifício. Por isso que eu queria deixar essa mensagem bem rapidinho para você, quanto às dúvidas. Virão. A sua fé não exclui dúvidas. Você pode ter dúvidas e possuir ao mesmo tempo fé. A sua fé você deve trabalhar para que ela cresça. E as suas dúvidas você tem que apresentar ao Senhor. Porque Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre as suas dúvidas. E pode ter certeza, Ele tem uma resposta para dar a cada um de nós. Que Deus te abençoe.